Menina, você viu aquilo? O quê, mulher? Ele era homem e virou mulher. Trocou? É, e tu não sabe. Gosta de mulher. Oxi, então por que ele não continua homem? Pois é, menina, acho que deve ser obsessor. Ou então, foi mulher noutra vida. Aí não aguenta ver aquele trem lá embaixo e mandou cortar. Aí, pois é, vou mulher por ele, né? Agora é mulher. Ai, verdade. É, minha gente, essas são falas muito comuns. Ah, veio muitas vezes com o mesmo sexo, não se adaptou no corpo, por isso que quer mudar, por isso que sente atração pelo mesmo sexo. Sexualidade é um tema bem atual, abrangente e cheio de dúvidas. Então, que tal dar uma clareada nesse contexto? Ou melhor, uma colorida. Para mergulharmos no assunto, é preciso recapitular alguns termos: sexo, gênero e sexualidade. Sexo são as características anatômicas e biológicas que diferenciam o corpo de um macho e de uma fêmea. Anatomia, genética, índices hormonais. E aqui já cabem certas reflexões. A natureza é extremamente equilibrada e ela segue certas características em cada reino. No caso, os animais procriam para preservar a espécie. E nós, seres espirituais, quando voltamos para a realidade física, nos sujeitamos aos aspectos animais do quais estamos inseridos. E aí ganhamos um corpinho macho ou um corpinho fêmea, certo? E aí depois que ganhamos esse corpinho de macho e de fêmea, somos inseridos na sociedade. E dentro desse contexto existe o gênero. E gênero refere-se ao papel social do sexo adquirido. E aí existe o homem e a mulher dentro da sociedade. O que significa ser homem ou mulher? Quais comportamentos cada um deve ter? Quais características físicas eles têm que possuir? Do que eles devem gostar? Qual é o papel de cada um? Entendem aqui que essas respostas, que são impostas pela sociedade, deveriam na verdade vir de fábrica. Vamos lá, eu explico. Somos todos seres espirituais, que viemos para exercer nossa vontade, consertar certas falhas morais e aprender. No entanto, quando nos damos conta de nossa existência aqui na Terra, existe uma quantidade absurda de regras que são impostas na gente. E isso gera um confronto entre ser e pertencer. Eu devo ser quem eu sou ou eu devo parecer algo para pertencer àquele grupo? Galera, somos humanos e possuímos complexo conteúdo emocional e espiritual. E não levar isso em conta é o que cria esses ruídos sociais. Então, eu como homem não posso gostar de rosa, que é apenas uma cor, não posso brincar de boneca, que é apenas um brinquedo, e não posso nem dançar, que é apenas uma forma de expressão. Por quê? Acho que precisamos criar um caderno de regras e levar para o plano espiritual, porque aí eles dão uma reavaliada e começam a mandar a galera com o corpo e o sexo certo para poder trabalhar aqui sem dar problema. Será que é isso? Gente, isso não faz sentido algum. E é daqui que parte a maior confusão social. A gente precisou criar todo um raciocínio, nomenclatura e identidade de gênero pelo simples fato de que não conseguimos atualizar o papel do homem e da mulher na sociedade. Por muito tempo, o homem era aquele que provia para a família e a mulher aquela que cuidava da casa e dos filhos. Isso parece bonitinho porque estamos acostumados, mas isso é um raciocínio da época da pedra, onde o homem caça e a mulher protege a cria. Gente, isso já acabou, já atualizamos. A sociedade já permite que todos possam trabalhar, ter direitos e responsabilidades, mas ainda se carrega tradições religiosas que se bagunçam na sociedade. Enfim, continuando. Existem os chamados cis, que são pessoas que se identificam com o corpo que receberam, com o sexo que receberam. E aqueles que não se identificam com o corpo que recebem são chamados de pessoas trans. Essas pessoas sofrem em sentir-se presas em seus próprios corpos, e muitas delas tentam cometer suicídio por isso. Mas graças a Deus a medicina e a psicologia já propiciam tratamentos e alterações necessárias para que cada pessoa se sinta confortável em seu corpo. E gente, antes que me perguntem, os ajustes nos corpos são extremamente comuns. Assim como podemos mudar o nariz, colocar silicone, trocar o peitinho, fazer uma lipozinha aqui e ali, podemos fazer alterações que modifiquem o nosso gênero. Isso é apenas um papel social. O importante é que a pessoa tenha conforto na vida, que ela consiga viver e exercer o seu fundamental papel na sociedade. E com essa deixa, eu venho com uma pergunta e reflexão para você. Será que essas pessoas não sofrem mais ainda por causa da pressão social? Eu sei que existe uma questão de identificação ali. Se olhar no espelho, não se reconhecer porque gostaria de ser diferente. Mas será que
não existe um questionamento inconsciente de que, será que se eu tivesse um outro corpo eu seria mais aceito e poderia exercer a vida da forma que eu acho mais confortável para mim? Já que o julgamento lá fora ainda é muito pesado, fica a reflexão. Porque no fim, o que deveria importar é o conteúdo daquele ser, a sua essência, e como podemos ajudá-lo, como podemos acolhê-lo. E a sociedade deveria ser um grande berço fraterno de acolhimento dos seres. Vamos proporcionar o melhor que pudermos para que todos aprendam e sejam a melhor versão de si. Ó, que lindo! Bom, por fim, vem a sexualidade. Esse aqui causa uma grande comoção também. A sexualidade é a forma como nos atraímos sexualmente uns pelos outros. Se o indivíduo se atrai pelo mesmo sexo, ele é homossexual. Se ele se atrai pelo sexo oposto, ele é heterossexual. E se ele se atrai pelos dois, ele é bissexual. Simples. Bom, simples não é porque a gente vê como o povo sofre. Vamos à reflexão espiritual. Estamos em corpos animais. E do aspecto animal, o sexo existe. Já do aspecto espiritual, não. Não existe sexualidade no plano espiritual. Existe afinidade entre as almas. Só. Então assim, por que nos atraímos e nos relacionamos no plano físico, tanto faz. A relação sexual no nível humano não é para cumprir uma agenda de preservação da espécie. A natureza nem precisa da gente, ela vai continuar exercendo o seu papel se a gente sumir. Mas somos os seres com maior potencial para alavancar ou destruir a natureza. O que será que estamos fazendo, hein? Voltando. O sexo possui diversas funções além da procriação, de prazer, de troca, de afeto, de diversão. As funções são inúmeras. Sendo assim, antes de julgar o outro, precisamos pensar: o que o sexo representa para mim? É a partir daqui que conseguimos ter noção do porquê que o outro sofre com a forma como cada um lida com a sua vida. E não adianta ter raiva do amiguinho. A evolução dele também faz parte da sua. A vida é tão simples. O problema é que somos tão apegados às coisas. Quando você lida com os mentores espirituais, aprende com eles e entende, o olhar é outro. A dinâmica em que somos inseridos no plano físico tem o propósito de nos adestrar. É sério, de nos adestrar diante da nossa própria natureza, da nossa essência, de controlar nossas emoções. Todo o resto é irrelevante. Riquezas, acúmulo de bens, poder, nada disso é relevante. E tudo o que acontece na vida pressupõe uma programação maior, algo extremamente inteligente da qual mal temos noção. E assim, não me cabe nem tentar explicar aqui. A gente ainda precisa entender o básico para depois tentar voar mais alto. Então vamos simplificar esse rolê. Por que uma pessoa nasce gay ou trans? Provavelmente porque socialmente ainda há dificuldade nesse processo. Como assim, Raul? Veja, cor de pele, sexo, gênero, sexualidade, culturas, tudo isso gera separatividade por alguma razão. Então, ainda precisamos reencarnar em todos esses contextos até aprendermos a nos amar. E quando tudo isso for apenas uma característica, tal qual vemos nos cachorros, grande, pequeno, 4 patas, 3 patas, branco, preto, bege, amarelo, marrom, amamos todos eles, independente da raça, da cor ou da bagunça que eles proporcionam. Quando conseguimos transferir isso para o ser humano, essa dor, esse questionamento sumirá. Essa pergunta nem vai ser relevante. Eu me preocupo muito mais em saber quais valores norteiam aquela pessoa do que saber com quem ela se sente atraída sexualmente. Isso não me diz respeito, a não ser que eu queira algo com ela. Inclusive, existem estudos antropológicos que dizem que o ser humano tem uma tendência à bissexualidade. Eu creio que isso é possível. E só não exploramos mais essa liberdade por questões culturais. Mas assim, de verdade, tanto faz. O ato sexual é para relaxamento e prazer também. E no reino animal, vários são os que têm relações sexuais, homoafetivas, por prazer. E tudo bem. Só entre os seres humanos é que criamos regras para odiar uns aos outros. E é aqui que eu finalizo. Pensa bem no tipo de Deus que você está criando e depositando a sua fé. Num Deus que nos une ou que nos separa. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e de comentar para ajudar a engajar. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!